Peço para você que eu estaria sempre aqui com vocês. Eu me alegro, sinto o céu aberto quando eu chego aqui nesta igreja. Eu sinto a presença de Deus e a alegria do Espírito Santo aqui, amém? Então, mas Deus tem nos chamado para uma grande obra lá no Desafio Jovem de Osório. Para você ter ideia, irmãos, o pastor Rodinaldo, eu fiz a entrevista dele quando ele chegou no Desafio Jovem. E eu nunca imaginei, quando aquele rapaz chegou no Desafio Jovem, só cabeça e cabelo, hoje seria pastor do Ministério de Restauração. Mas Deus fez a obra na vida dele. Pastor Leonardo Lazário, recebi no Desafio Jovem também. Quando ele chegou e ainda orava do meu lado, e às vezes quando orava do meu lado ficava repetindo as minhas línguas estranhas, eu ficava pensando, o que esse jovem pensa está fazendo? Mas eu não falei nada e Jesus fez a obra na vida dele. Leonardo é pastor do Ministério de Restauração, cuida da área Carlos Barbosa. Poderia falar com o pastor Leandro Damasceno, está na Argentina. Pastor Rodrigo Sica, que está na Itália. E tanto outros irmãos, evangelista Paulo Tadeu, Paulo Jair e tantos outros que estão congregando conosco e também passaram por mim. Oh, glória a Deus, amém, irmãos? Né? Eu peço oração pelos irmãos, pela minha vida, pela vida da minha esposa. De segunda a sexta-feira eu ministro e estudo para os obreiros, né? Eu sou formador dos obreiros, não só para o Desafio Jovem. Eu digo para eles, eu estou formando líderes para as igrejas, né? Não sei por propósito de Deus. Toda segunda-feira a gente ministra também um estudo sobre cura interior, né? Deus, como o pastor Humberto tem pregado nas terça-feiras, não quer só fazer a obra pelo lado de fora, Deus quer fazer a obra pelo lado de dentro. Amém? E toda sexta-feira é o culto, né, que eu prego lá, e domingo de tarde para as famílias. Então, a gente tem que estar debaixo da graça de Deus, né? Sem contar os problemas, sem contar os diálogos e tantas outras coisas, entrevista, evolução. Então a minha cabeça, irmãos, ela só para quando eu chego em casa para dormir, né? Tem a consagração segunda, tem as orações que eu chamo na capelinha, tem oração na madrugada, temos que ir para o monte, porque se a gente não orar e não jejuar, a gente não aguenta, né? Amém? Tem dias que é difícil, tem dias que a gente parece que não vai aguentar, mas a graça de Deus nos basta, amém? Hoje de manhã, pastor, eu tive uma experiência tão profunda com Deus, irmãos. Eu acordei 7 horas da manhã e eu estava numa guerra dentro de mim, uma guerra, e eu fui orar, não tinha outra saída, e eu estou orando, e nós fomos ouvir uma pregação domingo, e o domingo de manhã hoje Deus queria falar comigo. Aleluia. E eu chorei o domingo todo ouvindo aquela mensagem, amém? E eu tenho certeza que nesta noite Deus também vai falar com você, amém? Gênesis capítulo 18, versículo de número 11, diz assim a poderosa palavra de Deus: era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade gerarei-o ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Vamos ler o versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Pode tomar assento nesta noite. Esqueci de dizer que além de tudo isso eu tenho que ser esposo, eu tenho que ser pai, né? E Deus abriu uma porta para mim retornar a estudar novamente. Pastor, estou cursando enfermagem na faculdade aqui em Osório, mas
como a Bíblia mesmo diz, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, tudo vier na tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Aleluia. Deus não vai colocar nada na nossa mão que nós não tenhamos força para fazer. Amém? Oh glória. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza que tem pessoas que tem coisas nas mãos que Deus colocou. E se Deus colocou na tua mão, Deus sabe que tu tem força para fazer. Amém? Se Deus te deu compromisso, Ele sabe que tu tem força para cumprir. Se Deus te deu a responsabilidade, Ele sabe que você tem força. Se Deus te chamou, Ele sabe que você tem condição de obedecer a tua chamada aqui nesta noite. Amém? Então dê glória a Deus, porque tem força de Deus em você aqui esta noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? E eu convido um dia que vocês quiserem nos visitar, as portas estão abertas. Eu estou lá praticamente 24 horas do dia, lá dentro daquele lugar, né? Sou muito feliz porque Deus tem me colocado pessoas do meu lado, que nem o Everton, Giovanni, que nem o Lisandro, que nem o Abraão, que eles são servos de Deus, estão se transformando num servo de Deus, que tu diz vai, ele vem, ele vem, fazem isto, Jesus está entrando na vida deles, amém? O Abraão já está 6 anos lá no desafio jovem, trabalhando de forma voluntária, é monitor, e Deus tem abençoado a vida dele, amém? O Everton Giovanni é o rapaz que faz os pão, nós não trouxemos pão que não tinha. Nós temos 5, só tinha 5. Ele faz os pão, as proas, cueca virada. Esses tempos me ligou uma família, vem aqui. O Senhor poderia me dar a receita da cueca virada de vocês? Eu digo, olha, isso é segredo de quem vende. Eu posso te vender a cueca virada, mas a receita eu não posso te dar. E uma porque não sou eu que faço, e eu também não vou revelar o segredo deles, que eu também não sei. Né? Que nem o segredo da cueca virada. Da proa, tá aqui o rapaz que faz. Amém, irmãos? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração aqui nesta noite, justamente no texto que nós lemos aqui do livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de número 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor. Deus, através da vida desses anjos que visitaram Abraão, estava falando com ele acerca daquilo que Deus já havia prometido para a vida dele. Todos nós conhecemos um pouquinho da história deste homem. Quando Deus o chamou no capítulo 12 do livro de Gênesis, dizendo, Abraão, ou melhor, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E quando Deus estava falando com este homem, Deus estava dizendo, se tu fazer isso que eu estou te dizendo, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar. Aleluia. Eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Tem mais uma coisa, Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você contar no livro de Gênesis, Deus fez para Abraão 7 promessas, e todos nós conhecemos que o número 7 na Bíblia fala de perfeição. Deus estava falando algo com Abraão. Abraão, tudo isso que eu estou te falando, eu vou cumprir na tua vida. Tudo isso que eu estou te falando, eu vou fazer na tua vida, e eu vou fazer na tua
tua descendência. Abraão, ouvindo a voz de Deus, a Bíblia vai dizer que ele obedeceu, mas a Bíblia também vai nos falar que ele levou Ló consigo. Deus não falou para ele levar Ló, mas Abraão levou Ló. E por que Abraão levou o seu sobrinho? Porque Abraão viu a promessa de Deus, e Abraão sabia que a sua mulher era estéril, mas Abraão mesmo assim partiu. Mas se Deus não fazer, através da vida da minha esposa, eu tenho meu sobrinho Ló. Mas no decorrer da jornada de Abraão, Abraão teve que se apartar de Ló, porque Deus, para fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, Ele não precisa da ajuda da nossa família, Ele não precisa da ajuda do governo, Ele não precisa da ajuda de fora, Ele não precisa de ninguém, porque a Bíblia mesmo diz que Deus está nos céus, e aqui na terra Ele faz o que lhe apraza, aqui na terra Ele faz o que Ele quer. Tem gente que acha que Deus não está no controle, tem até músicas cantando que o domínio é do diabo, mas nós sabemos pela Bíblia que Ele está do céu. Mas também tem um salmo dizendo que aqui na terra quem domina é Ele, quem controla é Ele, quem manda é Ele, quem faz é Ele, e Ele está presente aqui na igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E meus irmãos, Abraão partiu. Já no capítulo 13, nós vamos ver que Deus, Abraão, na terra que Abraão estava, começou a ter uma grande fome, e este homem, ele desceu para o Egito, ele saiu por um momento do caminho que Deus estava trilhando para a vida dele, passou a dificuldade, quase perdeu a sua mulher para o rei, para Faraó naquela época, mas como Deus tem compromisso com aquele que está debaixo da obediência da sua palavra, Deus não permitiu aquilo acontecer na vida dele. O que tu quer dizer aqui, pregador, nesta noite? Eu quero dizer que enquanto nós tivermos compromisso com esta palavra, Deus se compromete com aquilo que Ele tem nos dado. Aleluia! Enquanto nós estamos comprometidos com a palavra, com o evangelho, com a santidade, Deus vai se comprometer com a tua casa, com a tua família, com teus filhos, com teu negócio. Tem alguém que acredita que esse Deus ainda cuida aqui na terra? Deus cuidou de Sara, aleluia, e não deixou que nada acontecesse com a vida dela. E a gente vai vendo a história, e Deus em cada capítulo, Deus vai falando com Abraão. Deus no capítulo 14, aconteceu aquela guerra, Ló que deu, Abraão trouxe com ele, se meteu em confusão. Abraão ajudou o seu sobrinho. Já no capítulo de número 15, eu não sei quantos anos já tinha se passado desde que Deus havia feito a promessa para Abraão, mas Deus resolveu aparecer de novo para ele, para animá-lo, para fortalecê-lo, para deixar ele convicto daquilo que Deus havia falado com ele, daquilo que Deus já tinha prometido que ia fazer na vida dele. E Deus falou para ele estava sentado na tenda, meio triste, e Deus olhou: Abraão, Abraão, olha para o céu, tu pode contar as estrelas, assim será a tua descendência. E a Bíblia vai dizer que ele creu, e isso foi imputado como justiça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré aqui nesta noite. O que tu quer dizer, pregador, com isso? Eu quero dizer que é importante nós estamos aqui no culto, eu quero dizer que é importante nós estamos nesta reunião, porque é neste momento que Deus nos anima, que Deus nos fortalece, que Deus diz para ficar tranquilo, que a porta uma hora vai se abrir, que Deus diz para você ficar firme, que a vitória vai chegar, que Deus diz para você não te abala, que essa muralha vai cair por terra e o meu nome vai ser glorificado na tua vida.
estava compromissado com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus viu que Abraão estava compromissado com aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. E eu tenho certeza que você está aqui nesta noite, aleluia. De repente chegou meio fraco, de repente chegou meio desanimado, de repente chegou meio sem força, de repente chegou que nem eu. Deus, se tu não falar comigo, eu não sei se 2026 eu vou estar na tua presença. Mas deixa eu dar um recado pro demônio que falou isso na tua mente. Ele vai cair por terra, porque hoje mais uma vez Deus vai falar contigo nesta noite e vai te dar vitória no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus nos chamou, irmãos. Deus nos escolheu como escolheu Abraão. E eu entendo que toda pessoa que Deus chama, que Deus escolhe, Deus, ele faz promessa, assim como fez para Abraão, aleluia. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 38, se não me falha a memória, a promessa se diz respeito a todos que estão longe, a todos quanto o nosso Senhor chamar. Então Deus, quando chama a pessoa, aleluia, ela sabe das suas dificuldades. Deus chamou Abraão e sabia que essa mulher era estéril. Deus, quando chamou Abraão, sabia que essa mulher era estéril. Quando Deus falou, aleluia, com seu filho Isaac, ou melhor, com Rebeca, cerca de Jacó, Deus sabia quem ele era, mas mesmo assim Deus escolheu, mas mesmo assim Deus chamou, mas Deus separou, e nós estamos aqui nesta noite, mesmo Deus sabendo da tua fraqueza, Deus te escolheu, mesmo Deus sabendo da tua debilidade, Deus te chamou, mesmo Deus sabendo das tuas limitações, Ele derramou a graça dele sobre a tua vida, e por isso nesta noite você pode dar glória e honra a Ele. Aleluia. Deus animou. E a Bíblia nos mostra que Abraão, capítulo 16, capítulo 17, mais uma vez, Deus fala com ele. Deus fala que é escudo dele. Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Mas agora no capítulo 18, que nós lemos aqui nesta noite, Abraão já estava com 99 anos. Sua esposa Sara já estava velha. E como o texto que nós lemos aqui, ela já havia envelhecido e não poderia mais ter filho. Abraão, quando foi visitado pelos anjos, apesar que Paulo escreveu em Romanos dizendo que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Como é que ele foi fortificado na fé? Não é num culto pentecostal que nem esse, que a presença de Deus está aqui. Abraão seria o único que não estaria com a boca fechada, ele estaria dando glória a Deus, porque isso fortaleceu a sua fé. Mas aqui agora, Abraão, velho, sua esposa não tinha mais condições, e Deus falou com ele: a promessa não fosse cumprir através da vida de Ismael,
vai ser do filho que vai nascer do ventre de Sara. Abraão velho, Sara velha. O contexto nos faz entender que acabou. Mas agora Deus vem dizer para ele: haveria alguma coisa difícil para o Senhor. Abraão, tu chegou no momento que eu queria que tu chegasse. Aleluia. Porque aqui é teu limite, mas não é o meu. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe que Abraão estava se achando difícil, não só Sara ter um filho. Abraão já estava achando difícil tudo. Vai ser difícil tu engrandecer meu nome. Vai ser difícil tu me abençoar aqui agora. Não estou na casa, meu pai morreu. Estou longe da minha casa, não sei nem voltar para o mesmo caminho, porque assim quem aceita a chamada de Deus não sabe mais como voltar para trás. O negócio agora é só andar para frente, o negócio agora é só olhar para a cruz, o negócio é só avançar agora. É por isso que Jesus Cristo deixou escrito que a porta do inferno não prevalece sobre a igreja, porque quem faz parte dessa igreja espiritual não volta mais para trás, só olha para frente, só olha para frente, só olha para a vitória de Deus. E Abraão estava assim, e Deus falou para ele: tu acha que para mim é difícil cumprir na tua vida o que eu te prometi? Pode ser difícil para ti, Abraão. Pode ser difícil para a medicina. Pode as pessoas olhar e dizer: é difícil esse daí agora se levantar de novo. É difícil esse daí agora voltar a cantar de novo. É difícil esse daí se colocar de novo como estava se colocando. Pode ser difícil para ele, mas para quem chamou ele não tem dificuldade. Para quem chamou ele não tem problema. Haveria alguma coisa difícil? Existe alguma coisa difícil para Deus fazer? Quando eu cheguei no desafio jovem, eu tinha uma doença de pedra. Quando eu cheguei no desafio jovem, eu tinha bronquite. Se tinha uma pessoa que não era para estar internada, era eu. Eu tinha o perigo de perder os braços. Aleluia. Mas sabe qual foi o propósito que eu fiz com Deus? Eu perco o braço, mas eu não perco a minha salvação. Aleluia. E eu sei que para ti, ó Deus, não tem dificuldade para te me curar. E sabe o que Jesus fez? Eu não fui no médico, eu não consultei, mas do dia para a noite a enfermidade desapareceu. Não tem dificuldade para esse nosso Deus. Não tem dificuldade. A situação que Abraão se encontrava era difícil para ele. E Deus colocou esta palavra no meu coração aqui. Porque Deus sabe que pessoas que estão me ouvindo aqui nesta noite passaram o ano de 2025 debaixo de dificuldades. Passaram este ano debaixo de guerra, de batalha espiritual. Passaram e era para o diabo, algumas pensando: não vai chegar no final de 2025, mas para a glória de quem te escolheu e para a vergonha de quem queria ver a derrota, você está aqui nesta noite de pé na presença do Todo-Poderoso. Para Deus não tem dificuldade. Deus olhou
E o mundo me olhava como um problema, mas Deus estava me olhando como uma solução para mais de 30, 40 homens que estão lá ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, porque Deus não vê como a gente vê. A gente olha a dificuldade, mas Deus já vê a solução. E eu quero aqui profetizar nesta noite, da mesma forma que Eliseu profetizou para aquele moço: Deus vai abrir os teus olhos e tu não vai ver dificuldade, tu vai ver os milagres, tu vai ver as pessoas que Deus quer te usar, tu vai ver a porta aberta, tu vai ver o sangue de Deus descendo, o céu se abrindo e Jesus cumprindo na tua vida o que prometeu. Deste homem, Deus queria fazer um milagre. Deus queria fazer um milagre, irmãos. Seria fácil. Deus queria fazer um milagre na vida deste homem, para que hoje nós testemunhasse, aleluia, o que Deus fez na vida dele. E eu compreendo e entendo aqui nesta noite que eu estou olhando para a pessoa, eu estou olhando para a mulher, eu estou olhando para a jovem, que Deus quer fazer grandes coisas, e para Ele fazer não há dificuldade. Não há dificuldade. Eu testemunho para os irmãos lá no Desafio Jovem, pastor. E eu digo que no primeiro dia que eu cheguei lá dentro, eu saí correndo de lá, porque se a última coisa na minha vida que eu queria era ser crente, eu saí correndo porque eu não queria ser crente, mas eu não tive muita escolha. Quando eu cheguei lá dentro, eu decidi ficar 30 dias somente. Era esse meu propósito. De 30 se transformou em 7, e hoje já vai fazer quase 11 anos, porque para Deus não há dificuldade. Aleluia. E o Senhor derramou uma graça na minha vida, e o Senhor me ensinou a orar naquele lugar, a consagrar, a ler a Bíblia, a pregar este evangelho, e a graça desceu, a mesma que está descendo aqui esta noite, e vai ajudar você. Deus me ajudou. Diz, irmãos, que pela graça de Deus é que nós somos salvos. A gente não faz força para a salvação. A Bíblia diz que é pela graça. Nós estamos aqui nesta noite pela graça de Deus. Graça de Deus. Por mais que você não perceba, por mais que às vezes você não sinta, mas há uma graça de Deus poderosa sobre a tua vida. Há uma graça de Deus poderosa sobre a tua vida aqui esta noite. Aleluia. E através desta graça que está na tua vida é que as coisas acontecem, não somente na tua vida, mas em quem está na tua volta. Louvado seja o nome de Jesus, porque para o Senhor não há nada difícil. Aleluia. E nós sabemos. Só que tem um porém. O versículo também fala que Deus falou que é o tempo determinado. Há um tempo determinado por Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida.
O tempo não pertence a nós. Segundo, está escrito no livro de Daniel, capítulo 4. Ou melhor, no livro de Eclesiastes, o tempo e a sorte pertencem a todos. No mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. As coisas vão acontecer na nossa vida em conformidade com o tempo de Deus, com a vontade de Deus e com o querer de Deus. Deus disse para Abraão: não tem dificuldade. Que eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer. As promessas que eu te fiz, eu vou te cumprir. Mas vai ser no meu tempo. E não no teu tempo. Existe um tempo de Deus. E a Bíblia diz no livro de Daniel que o tempo está na mão de Deus. Ao ponto de a Bíblia dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia. Aí entra um problema nosso. A gente não sabe esperar o tempo. Nós somos pessoas precipitadas. Nós queremos as coisas para ontem. E a Bíblia é bem clara. É no tempo determinado por Deus. Eu queria chegar no desafio jovem, no outro dia estar liberto, mas não foi assim. Eu queria ficar um mês, mas não consegui ficar um mês. E para ser sincero, eu queria estar hoje congregando aqui, congrego com vocês, mas queria estar todos os cultos aqui, consagração aqui, mas o tempo não me permite, e eu estou envolvido numa obra missionária. E um dia Deus falou comigo sobre isso. Eu tenho uma obra missionária católica. Finge teus mãos. Fiz o curso de missão do nosso ministério. Fiz na prática do desafio jovem e fiz na teórica. Existe este tempo. Salomão falou que para todo propósito há um tempo e há um modo. E a Bíblia também diz, o mesmo sábio diz que o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem na nossa vida. Não te apresses a sair da presença dele. Quantas pessoas desistem, aleluia, porque não sabem esperar. Quantas pessoas se desviam porque não sabem esperar. Quantas pessoas aceitam o pecado na sua vida porque não sabem esperar. Davi falou: esperei com paciência no Senhor. Sabe o que ele faz com quem espera? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu tenho uma palavra profética para quem está esperando, mas já faz anos, pregador, que eu estou esperando. Espera, já faz semana, espera, já faz década, espera, que no tempo dele Deus vai ouvir o teu clamor e vai te dar vitória. Sabe quantos anos, irmãos? Eu orei ininterruptos pela minha mãe? 7. 7. E a minha mãe e eu tínhamos uma barreira gigantesca devido à vida errada que eu vivi.
Eu causei feridas no coração dela, que para ela era imperdoável. E sabe quantos anos eu me sacrifiquei para alcançar o perdão? Olhando com os olhos humanos era difícil me perdoar. Minha mãe nunca vai me perdoar. Mas eu estava no Salmos 40. Deus vai ouvir meu clamor. Aleluia. E para piorar a situação, minha mãe tinha se envolvido com algumas coisas. Eu digo, Jesus, agora já é. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. E a minha oração era só uma: Jesus, salva minha mãe. Jesus, liberta a minha mãe. Aleluia. Eu saí do desafio jovem para fazer uma visita, irmão, sem avisar a minha mãe. E quando eu cheguei na porta da casa da minha mãe, a minha mãe estava em desespero da sua alma. E ela estava pedindo socorro a Deus. E quando ela abriu aquela porta, ela me olhou. O impacto foi tão forte que ela caiu em terra. Plum! Eu digo, morreu minha mãe. Eu digo, o que houve? Meu Deus! Teu Deus está explodido de Deus assim. Caiu, levantou-se, grudou no meu braço. E ela contou isso para mim. Eu estava agora clamando: Deus me tira dessa vida, me salva, que eu não aguento mais. Eu vou resumir o testemunho, o que Deus demorou para fazer na minha vida em 7 anos. Sabe em quanto tempo Deus fez na vida dela? Em 3 meses ela desceu as águas, foi batizada com o Espírito Santo, e vai fazer 13 anos que ela congrega no ministério que está na sala, sem ser um dia se desviar da presença de Deus, porque para Deus não tem dificuldade. Nunca mandei ela se converter. Vontade não faltou. Nunca disse: se tu continuar nessa vida, tu vai para o inferno. Nunca. Joguei na cara dela. Quantas vezes foi me visitar, abri a boca, cheiro de bebida, de cachaça. Eu nunca disse: aparta de ti esse vinho, mulher. Mãe, do que tu pensa está fazendo na tua vida? Eu só fiquei no secreto, orando por ela. E Jesus fez a obra. Quantos acreditam que Jesus vai fazer a obra da tua família? Porque para Deus não há dificuldade. Aleluia. Para Deus não há dificuldade. Eu sei que Deus tem grandes coisas na tua vida. Eu sei que Deus quer te abençoar. Eu sei que Deus quer salvar pessoas na tua casa. Eu sei que o Senhor quer te dar vitória. Eu sei que o Senhor quer usar-te no teu bairro. Aleluia. Eu sei que Deus quer nos usar nesta cidade. Eu sei que Deus tem plano para obra grande com esta igreja aqui. Oh glória. Eu sei que esse templo aqui, pela fé, ele vai crescer. Vai ser pequeno o número de alma que vai chegar até aqui, porque Deus tem coisa grande neste lugar. E eu sei que o diabo diz: mas é difícil. Pastor não é integrado. É difícil. Pastor não tem 100% da vida dele para dar para a igreja. Para ele pode ser difícil, mas para Deus não é. Para Deus não é. Para Deus não é, irmão. Para Deus não há dificuldade. Oh glória.
glória seja dada ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor quer fazer milagre na tua casa. O Senhor quer fazer milagre na tua vida. Não vamos fazer que nem Abraão, botar empecilho. Aleluia. O Senhor quer fazer milagre na tua vida, através da tua vida, através da tua oração, através do teu louvor, através da tua pregação. Tem alguém que acredita ainda que Jesus faz milagre? Vamos se colocar de pé nesta noite. Oh glória. Para Deus não há dificuldade. Para Deus não há dificuldade. Oh glória, para Deus não há dificuldade. Para Deus não há dificuldade. Para Deus não há dificuldade. Quando o nosso supervisor geral do Desafio Jovem de Três Coroas chegou para mim e disse: Kleber, tu vai ser diretor da primeira fase. E eu pensei comigo, eu nunca cuidei de mim mesmo, como é que eu vou cuidar de um monte de outro? Eu disse: Deus, o que eu faço? Deus falou para mim que tu tem que fazer só 3 coisas. O que, Deus? Prega a minha palavra, ora e jejua, e deixa que o resto eu vou fazer. Eu li um livro de um herói da fé, e eu fui impactado por uma oração que ele fez. E a oração dele era: eu quero almas. E naquela época o Desafio Jovem estava passando por uma dificuldade, tinha pouca gente. E eu assumi e eu convidei alguns irmãos: quem quer orar comigo com um propósito? Eu quero almas. Aleluia. 3 homens foram comigo. E eu pensei: só isso? Deus disse: é só isso que eu preciso para fazer o que eu quero. E tinha passado já 6, 7 meses. E eu estava de olho fechado, orando. E Deus falou bem assim para mim: levanta teus olhos e conta quantos estão orando contigo aí. Deus, não preciso contar, não vou cometer o erro. Não conta, eu quero que tu conte. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Tinha mais de 40 homens. Tu te lembra com quantos tu começou? Lembro. Oh glória. Aleluia. Vou resumir o testemunho. Tinha 160 homens dentro do Desafio Jovem, dando glória a Deus, aleluia. E dentro desses 160, Rodrigo Sica, Leonardo Lazari, Rodinaldo, Damasceno, Paulo Jair, Paulo Tadeu, Ronaldo Restelli. Aleluia. Tem tantos outros que eu não me lembro. Eles estavam lá. Há pouco tempo aqui em Osório encontrei um irmão numa igreja e disse: tu não é o Kleber? Sou. Lembra de mim? Eu não. Mas disse: você não tem como esquecer dos cultos do Desafio Jovem. Porque para Deus não há dificuldade. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Graças a Deus pela igreja que nós congregamos, que todo dia da meia-noite às 6 tem um grupo de irmãos orando. Toda sexta-feira lá no Vale da Oração tem uma área orando. Todo final de semana tem um grupo de irmãos, uma área fazendo retiro e por retiro, fazendo Mariana Pimentel. Então nós estamos numa igreja que todo sábado tem, nem que seja uma, está clamando: salva,
família, do Ministério Restauração, faz milagre na família, faz milagre nos obreiros. Tem alguém clamando aqui nessa igreja. E o que Deus vai fazer aqui não é porque o irmão Kleber está pregando, é porque há 20 anos atrás tem alguém orando. Já tinha alguém orando antes de nós chegarmos aqui. Já tinha alguém orando. Já tinha alguém clamando. Toca nos visitantes. Os irmãos que vão louvar. Levanta departamento de música. Então milagre vai acontecer. Não é por causa nossa, é por causa deles. Hoje a primeira vez que eu preguei aqui era de madeira. Quando eu estava aqui, isso aqui, eu sei que ia quebrar, cair, eu digo, meu Deus, o Senhor estava aqui, também eu acho que tinha umas duas irmãs aqui, não me lembro, olha que virou já, porque Deus tem uma promessa para essa igreja, e você faz parte dela. Enquanto nós estivermos aqui, não tem nada, vai ser difícil para Deus fazer. A dificuldade vai vir, tem que ter dificuldade, irmão. Uma vez eu digo, Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia. Por que eu estou passando por isso? Porque tu tem que passar. Tu tem que passar. Não tem como pular essa etapa, não tem. Os discípulos do Senhor, por que ele é cego? Qual é o problema dele? É a mãe? É o pai, Jesus? Vocês estão vendo o problema? O problema não foi da mãe, não foi do pai. Eu estou vendo que a glória de Deus vai se manifestar na vida dele. Oh glória, eu quero orar por você aqui nesta noite. Oh, na pagada pachuri bicovana. E camada pachura bacana pacheia. E manda calaba cerquia. Chura pagada bacana paz. Ai, cadabia labadada bacana pachanda. E calabanduri bicandada pafaz. Vai ser através da tua vida, diz o Senhor, que eu vou fazer coisas extraordinárias aqui na minha igreja. Eu te chamei para este tempo e te levantei, diz o Senhor. Ai, para carabachandarai. Eu conheço a tua fidelidade a mim. Ai, picarabagarabaxandarai. Eu conheço as tuas limitações. E através dela é que eu opero. Fica tranquilo, meu servo, que eu vou te honrar lá. Eu vou te dar companheiro. Vou te dar os projetos meus para este lugar e vou usá-lo de uma maneira extraordinária para trazer minha palavra e anunciar o meu nome, diz o Senhor, aqui esta noite. Lá bagada baixandaraia, recalabagada baixandaraia. Ai, picada bagada baixandaraia. Abecandara baixandarai. Oh, cadabacadabaia. Aleluia, noite de Deus que renovar as promessas dele na tua vida. É noite de Deus que renovar as promessas dele na tua vida. É noite de você sair daqui convicto. Aleluia, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Ele aqui. Uma
liberdade espiritual aqui nesta noite. Ai, picada paz. Há uma liberdade espiritual aqui. Há uma liberdade espiritual aqui. Há uma liberdade espiritual aqui. Jesus vai te curar nesta noite. E se não te curar hoje, te cura amanhã. Vai te curar depois. Mas a obra Ele vai fazer na tua vida, diz o Senhor. Tem alguém que nem Abraão que crê aqui? Eu creio. Passe aqui, quero orar por você. O da bagachura ficou Glória a Deus. demandada baixando a daí. Passe aqui, eu quero orar com você aqui nesta noite. Demandada bacana. Espírito de Deus.